Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar aparelhos semelhantes aos espectrofotômetros. São os fluorímetros e espectrofluorímetros. Inicialmente vamos falar em luminescência. Aqui nós temos uma coleção de minerais que foram iluminados com luz ultravioleta, exibindo um brilho. Então está no escuro, imagine que se tirou a foto no visível, então não vai sair nada do ultravioleta, mas ele foi iluminado com luz ultravioleta, está emitindo no visível em diversas frequências, comprimentos de ondas, o que é perceptível pelas diferentes cores. São os denominados minerais fluorescentes. Eu queria ressaltar um deles aqui, que se trata da fluorita, que vem a ser o fluoreto de cálcio. Como foi o primeiro minério onde se percebeu essa característica de brilhar sob ultravioleta, o nome fluorescência vem de fluorita. Aqui tem uma amostra também de fluorita com calcita, com a calcita emitindo, fluorescendo em vermelho. Vamos falar um pouco sobre bioluminescência. Aqui nós temos uma praia e quando a onda rebenta nessa praia, ela exibe um brilho. Isso se deve a protozoários denominados Noctiluca, que quando excitados, no caso pelo movimento dessa quebra das ondas, ele emite luz. Aqui à esquerda nós temos corais iluminados com ultravioleta e emitindo luz de diferentes cores, portanto diferentes comprimentos de onda. E aqui à direita, uma planta, à direita iluminada com luz branca, à esquerda com ultravioleta. Ela é iluminada com ultravioleta, mas emite nesse tom violáceo. Há uma diferença entre esses fenômenos. Aqui eu não precisei iluminar com nenhum tipo de radiação para que esses protozoários brilhassem. Mas aqui sim. Nesse primeiro caso, ocorreu um fenômeno de quimioluminescência, uma reação química que emitiu luz. Aqui não, a substância absorveu, no caso ultravioleta, e emitiu luz, mas de comprimento de onda de frequência diferente. Vamos então estabelecer uma diferenciação e uma definição de luminescência, fluorescência e fosforescência. Luminescência é toda emissão de onda eletromagnética sem excitação pelo calor. O que significa isso? Fogueira não vale. A fogueira lá, aquilo está brilhando porque a reação exotérmica de combustão da madeira excitou os átomos dos gases provenientes da decomposição da madeira queimando, da pirólise da madeira, e foi excitado por calor, então não se trata de luminescência. Já se for uma reação química, sim. A luminescência, por exemplo, devido à reação química que acontece naqueles braceletes, que quando você quebra alguma coisinha lá dentro, tem uma reação química e ele começa a brilhar. Mas aqui, esse tipo de luminescência, a quimiluminescência ou quimiluminescência, não vai me interessar aqui. Nós estamos interessados na fotoluminescência. Isto é, a liberação de luz após a excitação de um material por ondas eletromagnéticas, por algum tipo de radiação. Você emite a radiação e ele vai devolver algum tipo de radiação diferente. Por exemplo, interruptores que quando você apaga a luz você vê que estão brilhando, ou esses relógios que mesmo de noite é possível vê-los. E placas de trânsito, né, que você mete o farolzão lá e as vê brilhando.
Mas esses dois fenômenos fotoluminescentes têm uma diferença. No primeiro caso, nós chamamos de fosforescência. Se você guardar esse relógio 2 dias dentro de uma gaveta e ele não receber luz, ele não emite luz. Né? Você vai tirar de noite e vai falar, opa, deixa eu ver de noite aqui, não vai ver nada. Por quê? Porque ele recebe luz e vai emitindo lentamente de volta. É um fenômeno que pode durar muitas horas. Já as placas são fluorescentes. A fluorescência é um processo imediato. Meteu o farolzão, já viu brilhando. Você não tem que parar lá e esperar 3 horas para aquilo começar a brilhar. Para dar uma explicação química da fotoluminescência, vamos dar uma ideia do que vocês vão ler nos textos realmente de química, mais no nível superior a respeito disso. Um elétron, ele se comporta como um ímã, isto é, ele exibe um campo orientado de sul para o norte, um comportamento magnético. Para explicar isso, ou para tentar visualizar isso, os físicos imaginam que os elétrons estejam girando, porque uma carga elétrica girando cria um campo magnético. Em inglês, to spin significa girar. Então, essa propriedade dos elétrons é habitualmente denominada spin, ou momento magnético intrínseco do elétron. É melhor chamar de spin. E se o elétron estiver girando em sentido oposto, ele vai criar um campo magnético também oposto. Aqui norte e sul, aqui sul e norte. Habitualmente não se faz todo esse desenho para mostrar ou para representar o spin do elétron. Você só representa as setinhas, uma para cima, outra para baixo. Quando um átomo ou molécula tem elétrons nessa configuração, nós denominamos de estado singlete. Nesse estado, o campo eletromagnético resultante é zero. Tá? Se você aproximar 2 ímãs cilíndricos, por exemplo, um ao contrário do outro, a tendência é eles se anularem. Mas se o material tiver um elétron desemparelhado, ele não vai estar em estado singlete, ele vai estar no estado chamado dublete. E se tiver 2 elétrons desemparelhados, o estado é chamado triplete. Esses nomes parecem sem sentido, que singlete e single é 1, dublete é 2, mas lá estou vendo 3, triplete eu estou vendo 2. Isso se deve ao tipo de espectro, que no primeiro caso singlete emite apenas um pico, no dublete esse pico tende a se fracionar em 2 e no triplete em 3. Mas isso não nos interessa. Quando você emite ondas eletromagnéticas num material, os elétrons vão do estado fundamental, ground state, estado fundamental, que são os estados de menor energia de um átomo ou molécula, para um estado excitado ou singlete. Depois que os elétrons estão nesse estado excitado, eles voltam para os estados de menor energia. Caso eles voltem diretamente de um desses estados singletes para um dos estados fundamentais, porque existem mais de um, nós teremos a fluorescência. Mas se do estado singlete ele vai para o estado triplete de menor energia, permanecendo um tempo aqui e aos poucos, átomo por átomo ou molécula por molécula, voltando ao estado fundamental e emitindo luz, nós denominamos a esse fenômeno fosforescência. Enquanto a fluorescência é rápida, a fosforescência é lenta. Embora às vezes não tenha uma diferença muito clara, a fluorescência é coisa de nanosegundo, de 10 a menos 9 segundos ou imediato. Agora, o que é importante aqui, de tudo isso que eu falei, gente, é que ele vai absorver onda eletromagnética de maior energia
ou frequência em menor comprimento de onda e vai emitir ondas eletromagnéticas de menor energia, menor frequência e maior comprimento de onda em relação a que ele recebeu. Então, se você sabe que um material ele emite, ele fluoresce ou fosforesce, eu talvez esteja inventando aí uns neologismos, mas enfim, que ele brilha em azul ou violeta, não adianta você iluminar com vermelho, porque o vermelho tem maior comprimento de onda do que aquele que ele emite. Né? Se você sabe que ele emite em azul, em violeta, é melhor você iluminar com ultravioleta, que tem menor comprimento de onda, maior frequência, e aí você vai conseguir observar a luz emitida. Como é construído um espectrofluorímetro? É bem semelhante aos espectrofotômetros e espectrômetros que nós explicamos. Tem uma lâmpada que vai emitir luz, uma grade de difração que girando vai fazer você selecionar o comprimento de onda emitido. A gente sempre bota esse arco-íris para representar o espectro, mas pode ser no ultravioleta, inclusive no infravermelho. Essa luz, então, ela é projetada sobre a sua amostra. Sample, em inglês, é amostra. E aí vem a grande diferença para um espectrômetro. No espectrômetro, o que interessa é a luz que é atravessada para você medir a absorbância, transmitância. Aqui você não quer essa luz. Você quer as ondas eletromagnéticas que ele passa a emitir. Então o teu detector vai pegar a luz a 90 graus, perpendicular àquele feixe que incide. Aqui com uma nova grade de difração, porque ele pode estar emitindo num espectro largo também, e aí você vai escolher aquele comprimento de onda desejado, e um detector vai então medir o quanto de emissão, e claro, quanto mais emite, maior vai ser a concentração. Quando os aparelhos são mais simples, não trabalham com grades de difração, por exemplo, com filtros, né? Geralmente se denomina fluorímetros. Ficamos por aqui então. Um abraço a todos e cuidem-se.